Neste vídeo eu vou te ensinar quais alimentos um diabético pode comer sem ter peso na consciência e sem abrir mão de ter uma comida deliciosa em cima da sua mesa. Vou deixar uma lista de 10 alimentos que eu como no meu dia a dia, com dicas de receitas de como preparar esses alimentos. Além disso, vou deixar como bônus um alimento que é um super vilão no controle do diabetes. E eu já adianto, não é o açúcar nem a farinha branca. Fique comigo até o fim desse vídeo e aprenda a cuidar do seu diabetes com muito mais sabor. Alimento 1, abobrinha. A abobrinha tem apenas 17 calorias a cada 100 gramas. Ou seja, para efeito de comparação, o macarrão tem 370 calorias cada 100 gramas. Você pode comer 1 quilo de abobrinha que não vai ter comido nem 50 gramas de macarrão. E vamos combinar, 50 gramas de macarrão mal dá para sujar os dentes. Além disso, a abobrinha é rica em fibras que ajudam na saúde do intestino, melhorando o ritmo intestinal, rica em vitaminas como vitamina K, vitamina C e minerais como potássio, magnésio e manganês. Eu vou deixar duas sugestões muito saborosas do uso da abobrinha. Uma é o macarrão de abobrinha, é comprado facilmente na internet, um utensílio doméstico que transforma a abobrinha em como se fosse um espaguete. E aí você usa esse espaguete de abobrinha, faz um molho de tomate. Esse molho de tomate deve ser feito com pouco óleo. E aí você come o macarrão de abobrinha com molho de tomate. Você pode comer em grande quantidade, até meio quilo desse prato, porque vai ter baixo índice calórico. E aí, comendo isso, você vai acabar emagrecendo e controlando bem o seu diabetes. Outra opção seria a lasanha de abobrinha, que eu faço em casa também. O mesmo molho que você fez, o molho de tomate, com pouco óleo, fazendo as camadas de abobrinha e colocar apenas uma fatia de queijo em cima para não deixar essa alimentação muito calórica. Antes de ir para o alimento 2, eu vou explicar o critério que eu usei para escolher os alimentos para estarem nessa lista. O diabetes que mais afeta a população é o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 2 anda ao lado da obesidade. Então, se você quer controlar o diabetes tipo 2, invariavelmente você precisa usar alimentos de baixo índice calórico que façam a pessoa perder peso. Então, esse é um dos critérios que eu usei. E o outro critério são alimentos que tenham baixo índice glicêmico, ou seja, que mesmo que eles tenham carboidratos, que eles tenham açúcar na sua composição, que esse açúcar seja digerido pelo organismo de maneira lenta para não dar picos de glicemia. Então esses são os dois critérios que eu usei. A abobrinha se enquadra nesses critérios e os próximos alimentos também. Alimento 2, a batata doce. Doutor, batata doce tem doce até no nome. O diabético pode comer batata doce? Sim, o diabético pode comer batata doce. É um alimento de baixa caloria, apenas 86 calorias a cada 100 gramas. E o açúcar da batata doce é um açúcar de baixo índice glicêmico, ele demora para ser digerido. Além disso, a batata doce, na minha opinião, é um alimento extremamente saboroso e versátil na cozinha, podendo fazer parte de muitos pratos. Ela é rica em fibras, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, manganês, potássio. É um alimento muito saudável. Na minha casa, costumamos fazer a batata doce fatiada na air fryer, bem fininha, ela parece um chips, fica muito gostosa. E é claro que essa não é a maneira mais saudável de comer ela. Uma outra opção de uso da batata doce é colocar ela na churrasqueira, junto do churrasco, que ela vai diminuir a quantidade de calorias no churrasco, além de ser um alimento extremamente saboroso quando feito na churrasqueira. Você também pode fazer ela cozida, assada, fazer purê de batata doce. É um alimento extremamente versátil que você pode usar em vários pratos. Alimento 3, a maçã. A maçã, sabidamente, é um alimento de baixa caloria, apenas 52 calorias a cada 100 gramas. E existe até um ditado em língua inglesa que fala "An apple day and the doctor go away", ou seja, uma maçã por dia e o médico vai embora. Você não vai precisar de médicos se comer uma maçã por dia. Faça da sua comida o seu remédio. A maçã é rica em fibras solúveis e insolúveis e essas fibras ajudam a reduzir o colesterol LDL, o colesterol ruim, além de reduzir a velocidade de absorção dos açúcares na alimentação. A maçã é uma ótima opção para ser comida sem preparos, no café da manhã ou nos lanches do meio-dia, substituindo aqueles alimentos pobres nutricionalmente, como bolachinhas, torradinhas, que comumente as pessoas comem no meio do dia. Alimento 4, o pepino. O pepino tem apenas 16 calorias a cada 100 gramas. Então, ele é um alimento que ele deveria ser consumido diariamente por todas as pessoas que têm muita ansiedade para comer,
porque você pode comer uma grande quantidade de pepino, literalmente encher a barriga de pepino, sem engordar. O pepino é rico também em fibras, vitamina C, vitamina K, ácido fólico, e ele tem a vantagem de ser fácil de encontrar e muito fácil de conservar, durando bastante tempo na geladeira. Aquelas pessoas que têm dificuldade em ir até o mercado para comprar uma salada de folhas, por exemplo, o pepino é uma boa opção nesses casos. Como opção de receitas, vocês podem usar o pepino naquela salada de pepino japonesa, ou sunomono, que deixa o pepino extremamente saboroso. Outro jeito que eu gosto de consumir pepinos seria o pepino fatiado como se fosse uma batata frita, colocando ele junto de cenoura, no mesmo potinho, com água e limão. Então a gente faz o que a gente chama em casa de buquê de pepino com cenoura e consumimos isso como um aperitivo. Ele é uma ótima opção para substituir os petiscos de churrascos e que comumente acompanham bebidas alcoólicas. Esses petiscos normalmente têm alto índice calórico, como castanhas, queijos, o pão com vinagrete. Então, não estou dizendo para você parar de comer esses aperitivos. Castanhas são alimentos saudáveis, por exemplo, mas adicionar o buquê de pepino com cenoura nesses aperitivos, porque assim você vai reduzir o consumo dos outros e vai ter uma alimentação com menos calorias, facilitando a perda de peso e o controle do diabetes. Alimento 5, a cenoura. Acabei de falar dela no buquê de pepino com cenoura. Também um alimento de baixo índice calórico, apenas 41 calorias a cada 100 gramas. A cenoura é famosa por melhorar a saúde dos olhos e a saúde da pele, dando até nome a uma famosa marca de protetor solar. Ela é rica em vitamina A, carotenoides, anti-inflamatórios, antioxidantes, sendo um alimento extremamente saudável. A cenoura, como eu disse, pode ser consumida no buquê de pepino com cenoura, pode ser feita cozida, adicionada ao arroz integral, que eu acho que fica delicioso, um arroz tipo a grega. Alimento 6, a berinjela. Berinjela também um alimento de baixa caloria, apenas 25 a cada 100 gramas e um alimento extremamente benéfico. Até corre na internet pessoas fazendo orientações de se tomar chá de berinjela ou o consumo de berinjela para redução do LDL colesterol. Isso acontece porque a berinjela é rica em fibras solúveis e insolúveis, o que realmente ajuda a baixar os níveis de LDL colesterol. Também rica em fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, é um alimento excepcional para a boa saúde. Se você quiser saber mais sobre os remédios de colesterol, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês falando sobre o uso da simvastatina e quais os efeitos colaterais e efeitos benéficos que esses medicamentos podem ter. Sugestão de pratos que eu como na minha casa, a lasanha de berinjela, acho que fica uma delícia também, uma boa opção para ir mudando o gosto dessa lasanha de vegetais. De abobrinha, uma ótima opção. E você faz a lasanha de berinjela da mesma maneira, com molho de tomate, com pouco óleo, apenas uma fatia de mussarela em cima para gratinar e fica extremamente saboroso. Também pode ser feito na forma de comida árabe, o baba ganoush, ou comida francesa, o ratatouille, e também é uma boa opção para ir à churrasqueira durante o churrasco e diminuir o consumo de calorias nesses dias. Alimento 7, a laranja. Sim, a laranja, mas chupar a laranja fruta e, em especial, engolir o bagaço. Eu não estou falando do suco de laranja e muito menos do suco de laranja em caixinha. Para mim, sucos de frutas em caixinha se enquadram praticamente no mesmo nível de alimentos saudáveis que o refrigerante. Imagine só, um suco de frutas natural guardado fora da geladeira vai durar poucas horas. Se você deixar ele de uma noite para outra, vai estar estragado no dia seguinte. E esses sucos de caixinha ou de saquinho, piores ainda, ficam fora da geladeira por meses. Então não existe a possibilidade desses alimentos não terem sido extremamente alterados com a colocação de um monte de compostos químicos que vão fazer mal à sua saúde apenas para conservar o alimento. E o consumo da laranja deve ser feito junto com o bagaço justamente por conta das fibras que vão fazer com que o açúcar da laranja seja ingerido de maneira lenta. A laranja tem apenas 47 calorias a cada 100 gramas e para as pessoas que gostam de doce é uma excelente opção para ser consumida após as refeições como sobremesa ou mesmo no café da manhã e no café da tarde. Alimento 8, o arroz integral. Doutor, mas eu vi no Google que o arroz integral e o arroz branco eles têm praticamente as mesmas calorias. Sim, isso é verdade. A diferença de calorias do arroz branco para o integral é muito pequena. O arroz integral tem 111 calorias a cada 100 gramas e o arroz branco 130 calorias a cada 100 gramas. A grande diferença mora no fato do arroz integral vir com muito mais fibras e por isso
o açúcar contido no arroz vai ser absorvido de maneira mais lenta, o que não vai dar picos de glicose. E um dos motivos que as pessoas menos gostam do arroz integral é porque normalmente ele fica mais duro do que o arroz branco e demora mais tempo para cozinhar. Em relação a demorar mais tempo para cozinhar, não existe mágica para isso, ele vai demorar mais tempo para cozinhar sim, mas em relação a ele ficar mais duro, é só colocar um pouco mais de água. A medida que eu uso em casa seria 2,5 medidas de água para 1 medida de arroz. Então, se você usa 1 xícara de arroz, você vai usar 2,5 xícaras de água. E de preferência cozinhar em fogo um pouco mais baixo, que isso vai facilitar esse arroz a ficar um pouco mais mole. E quando comparamos o gosto do arroz branco ao arroz integral, usualmente o arroz branco ele fica um pouco mais saboroso, na minha opinião, quando é consumido sozinho. Mas se você fizer como eu faço em casa e colocar um arroz um pouco mais incrementado, com cenoura, ervilhas, brócolis, um arroz com outros legumes juntos, na minha opinião, o arroz integral fica muito mais gostoso. Também gosto de colocar uma pitadinha de cúrcuma, que eu acho que ela melhora um pouco a coloração do arroz integral e deixa ele extremamente saboroso. Faça você essa receita na sua casa e deixe aqui nos comentários depois se esse arroz do Dr. Lucas ficou bom ou não. Alimento 9, a aveia. A aveia não é um alimento de baixa caloria, ela tem 389 calorias a cada 100 gramas, mas a aveia é riquíssima em fibras solúveis e insolúveis, que vai levar a uma absorção muito lenta desses açúcares, sendo uma excelente combinação no café da manhã, por exemplo, com mamão e aveia, banana e aveia. E essa combinação de frutas com aveia faz com que o açúcar das frutas, a frutose, que é facilmente digerida e cai rápido na circulação sanguínea, seja absorvida mais lentamente. Então é uma combinação excelente para ser consumida no café da manhã. Outra maneira que consumimos a aveia todos os dias na minha casa é fazendo bolos fit, substituindo a farinha de trigo pela aveia. Um bolo que fazemos muito em casa é o bolo de banana fit, que substitui a farinha de trigo pela aveia. Usamos banana, canela e as outras coisas para se fazer o bolo. Se você digitar aí no Google, vai achar diversas receitas de bolo fit que usam a aveia no lugar da farinha de trigo. E isso, para quem não abre mão de um bolo no café da manhã ou no café da tarde, é uma boa opção de troca de um alimento pobre em nutrientes para um alimento rico em nutrientes. Alimento 10, o brócolis. O brócolis é um alimento maravilhoso para a saúde. O ponto é que é um alimento de baixa caloria, apenas 34 calorias a cada 100 gramas, rico em fibras, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios. É um alimento excelente para a saúde e com certeza deveria ser consumido todos os dias. Em casa consumimos ele principalmente cozido ao vapor, junto da salada, e também usamos o brócolis para incrementar o macarrão de abobrinha ou o nosso arroz integral. E agora, um grande vilão, muito pouco falado na alimentação do diabético e que atrapalha muito no controle do diabetes tipo 2, as gorduras. E ela é muito pouco falada no tratamento do diabetes tipo 2, justamente porque quando você consome gordura, no curto prazo, a sua glicemia não se altera. Mas não existe nenhum alimento na prateleira do supermercado mais calórico do que os óleos e gorduras em geral. Óleo de soja, de milho, canola, azeite de oliva, banha de porco. No próximo vídeo posso falar um pouco de qual óleo seria um pouco melhor ou um pouco pior, mas o fato é que todos esses óleos, todos eles têm na faixa de 900 calorias a cada 100 gramas. E, como o diabetes tipo 2 anda de mão dada com a obesidade, o consumo desses óleos tem que ser muito reduzido. No caso, para facilitar a conta, uma lata de óleo deveria durar 1 mês para uma família de 4 pessoas. Faça a conta na sua casa. Está consumindo óleo demais, banha demais, azeite demais? Se você está acima do peso, com certeza você deve reduzir o uso do consumo dessas gorduras. Eu digo isso porque muito provavelmente você deve conhecer alguém que era muito obeso, fez a cirurgia bariátrica, perdeu de 20 a 30 quilos depois da cirurgia e antes da cirurgia era diabético, tomava 2, 3 remédios para diabetes, às vezes até insulina, e depois de emagrecer parou de ser diabético, foi curado de diabetes. Isso acontece porque teve uma perda de peso. Se você conseguir fazer isso de maneira natural, e uma das maneiras, reduzindo o consumo de gorduras, com certeza você vai se livrar do diabetes também, sem precisar fazer uma cirurgia bariátrica para isso. Deixem seu like, compartilhem e se inscrevam aqui no canal, que isso me deixa muito empolgado para continuar fazendo vídeos como esse. Muito obrigado!